Artigo 645. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio. Inciso 1º, quando toda herança for dividida em legados, e o segundo, quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados. Artigo 646. Sem prejuízo do disposto no artigo 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique a penhora no processo em que o espólio foi executado. Seção 8 da partilha. Artigo 647. Cumprindo o disposto no artigo 642, parágrafo 3º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formule o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todo o ônus e o bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Artigo 648. Na partilha serão observadas as seguintes regras: a máxima igualdade possível quanto ao valor, a natureza e a qualidade dos bens, a prevenção de litígios futuros. Inciso 1º, a máxima igualdade possível quanto ao valor e a natureza e qualidade dos bens. Inciso 2º, a prevenção de litígios futuros. E o 3º, a máxima comodidade dos co-herdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Artigo 649. Os bens suscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite ou no quinhão de um só herdeiro, serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados todos. Artigo 650. Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Artigo 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem: inciso 1º, dívidas atendidas; inciso 2º, meação do cônjuge; 3º, meação disponível; e 4º, quinhões hereditários, a começar pelo co-herdeiro mais velho. Artigo 652. Feito o esboço, as partes manifestarão-se sobre esse prazo comum de 15 dias e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. Artigo 653. A partilha constará: inciso 1º, de auto de orçamento, que mencionará: a linha A, os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos. A linha B, o ativo, o passivo e o líquido partível com as necessárias especificações. A linha C, o valor de cada quinhão. Inciso 2, de folha de pagamento para cada parte, declarando a quota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e o ônus que os gravam. Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinadas pelo juiz e pelo escrivão. Artigo 654. Paga o imposto de transmissão, o título de morte e juntado dos autos, certidão ou informação negativa de dívida para a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A existência de dívida para a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Artigo 655.
Transitada e julgada a sentença mencionada no artigo 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças. Inciso 1º, termo de inventariante e título de herdeiros. 2º, avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro. 3º, pagamento do quinhão hereditário. 4º, quitação dos impostos. 5º, sentença. Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento no quinhão hereditário, quando esse não exceder a 5 vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada e julgada. 656. A partilha, mesmo depois de transitada e julgada a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tem havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício a requerimento da parte, a qualquer tempo corrigir-lhe as inexatidões materiais. Artigo 657. A partilha amigável lavrará em instrumento público, reduzida a termo nos autos de inventário, ou constante de escrito particular homologado pelo juiz. Pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado e disposto no parágrafo 4º do artigo 966. Parágrafo único. O direito à anulação da partilha amigável extingue-se em 1 ano, contado desse prazo. Inciso 1. No caso de coação, do dia em que ela cessou. Inciso 2. No caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato. Inciso 3. Quando incapaz, do dia em que cessa a incapacidade. Artigo 658. É reincidível a partilha julgada por sentença. Inciso 1º. Nos casos mencionados no artigo 651. 2º. Se feita com preterinação de formalidades legais. E 3º. Se preterir o herdeiro ou incluir quem não o seja. Seção 9. Do arrolamento. Artigo 659. A partilha amigável, celebrada entre as partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observâncias nos artigos 660 a 663. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo aplica-se também ao período de adjudicação, quando houver herdeiro único. 2º. Transitada e julgada a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por eles abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos proventos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária nos termos do parágrafo 2º do artigo 662. Artigo 660. Na petição de inventário que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura dos termos de qualquer espécie, os herdeiros. Inciso 1º. Requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem. 2º. Declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observando o disposto no artigo 630. 3º. Atribuirão valor sobre os bens do espólio para fins de partilha. Artigo 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo